Tenho aqui os Ok. tronos. Tem um valor sentimental. Foi a senhora minha mãezinha que fez à mão. Ok. Professor, Boa. então podemos começar. Podemos Portugal, começar? tudo a posto? Tudo, Ok. tudo a posto. Sim, ok. Diretor Moachi? Vamos começar. Muito bem. Quer fazer a introdução ou... Estamos já em direto com o professor Pedro Gonçalves, selecionador nacional, para a convocatória do CHAN, portanto, os jogadores que vão ao CHAN, que vai decorrer em Durban, na África do Sul, de 5 a 17 de julho. Vamos ouvir as primeiras considerações do professor Pedro Gonçalves. Professor, boa tarde. Então, vamos para essa convocatória. E as primeiras palavras. Muito boa tarde a todos. Boa tarde a quem nos segue aqui pelo canal, a quem está na Federação, a todos os senhores jornalistas e a toda a Angola que segue com de certeza, com muita atenção, aqueles que vão ser os jogadores convocados para os próximos trabalhos dos Palancas Negras. Dizer que esta convocatória destina-se aos trabalhos de preparação para a Taça COSAFA. Portanto, nós vamos eleger 30 jogadores nos trabalhos para a Taça COSAFA. Contudo, destes 30, apenas 20 estarão inscritos na Taça COSAFA. Estamos num período de início de época, ainda com alguns jogadores que possivelmente irão transitar de clube e, portanto, decidimos alargar um pouco esta convocatória, de maneira que vamos arrancar, e temos isso previsto, no dia 28, com a primeira sessão de trabalho. Isto é cerca de uma semana antes do arranque da Taça COSAFA. Entendemos também que era importante, dada a época longa que os jogadores estiveram sujeitos, também terem um período, no mínimo, de 2 semanas de recuperação, para que realmente consigam estar focados naquilo que são as exigências, não só da seleção, mas também depois com os seus clubes. De forma que vamos arrancar no dia 28, como disse, a primeira sessão de trabalho, ainda em território angolano, e depois seguiremos com os jogadores que estarão inscritos diretamente para a Taça COSAFA. A nossa ideia é utilizar a Taça COSAFA também como preparação para a competição seguinte, que é logo seguida, que é o CHAN. Como sabem, nós vamos ter no penúltimo fim de semana de julho o jogo da primeira mão, da primeira eliminatória nas Maurícias, e isso implica que de seguida à Taça COSAFA seguiremos logo para o jogo da primeira mão que será realizado nas Maurícias. O jogo de retorno de segunda mão em Angola será realizado no fim de semana seguinte. Ainda a CAF não fechou os exatos dias em que se irão realizar esses jogos, mas temos esta perspectiva de trabalho. De maneira que iniciaremos os trabalhos no dia 28, preparação para a Taça COSAFA, segue-se a Taça COSAFA, encararemos, como encaramos sempre, todas as competições como uma forma de aproveitar e ter muito gosto e prestígio por estar a representar Angola. É uma oportunidade que vai surgir para aqueles jogadores das competições internas, nomeadamente que militam no Girabola. É uma oportunidade, muitos deles já têm vindo a fazer parte também da seleção de honras de Angola e agora terão a oportunidade de manifestar todo o seu potencial numa situação competitiva, não só na Taça COSAFA, como, obviamente, nas eliminatórias ao CHAN. Portanto, este grupo de jogadores será composto exclusivamente por jogadores que militam no Girabola. Não é que para a Taça COSAFA fosse obrigatório que os jogadores sejam exclusivamente internos, por assim dizer, das competições internas. Contudo, na nossa perspectiva de trabalho, neste momento,
entendemos que seria oportuno dar esta oportunidade àqueles que militam no Girabola e que têm vindo também a manifestar potencial, e dar-lhes então esta oportunidade de competirem, representar Angola e provarem que realmente têm capacidade também de atingir o nível da seleção de honras. De maneira que, e sem mais delongas, desde que esteja já tudo preparado, Macaia, poderás... Macaia? Sim, estou pronto. Podes então iniciar, passa então à apresentação dos jogadores e posto a apresentação dos jogadores, estou ao vosso dispor para as questões que pretenderem colocar. Macaia, está sem som. Não está a chegar som, Macaia. Ok, um segundo só, já vejo isso. Se calhar será oportuno parares o vídeo e reiniciar Ok. com som. Exato. Um segundo só. Coisas tudo direto. Acontece. Conseguimos ultrapassar num curto espaço, Macaia. Conseguimos, Não, com eu vou certeza anunciando. conseguimos. Com certeza conseguimos. E agora? A mim não está a chegar com som. Mr. Fortunato, como é que está? Também está sem áudio, mas pronto, podemos avançar, avançamos. Sem som ainda. Exato, está sem som. áudio, podemos Bom, avançar, exatamente. para o vídeo, Macaia, Ok. e eu vou anunciando jogador a jogador. Tá Ok? bem. Ok. Se não conseguimos resolver isso do som, Avança. Ganhamos tempo Ok. assim. pronto. Então vá, vamos lá. Eu vou anunciando nome a nome. Põe a rolar, Macaia. Estou sim? Estou sim, Macaia? Um segundo. Tá? Muito bem. Não havendo som, eu vou passando em direto a anunciar os jogadores. Macaia, estamos? Muito bem. Guarda-redes. Neblu. Augusto Moalucano. Edmilson Cambila. Defesas. Tó Carneiro. Danilson. Domingos Razão. Edi Afonso. Joaquim Balanga, Quinito. Caranga.
Kialonda Gaspar, Salomão Troco, Paiso, Vitor Nanque, Vidinho. Médios: Arilson Jorge, Aysen, Carlos do Carmo, Carlinhos, Ezequiel, Higino, Ernilson Carmo, Mário Balbúrdia, Mauro, Maia, Pedro Agostinho, Pedro Miguel, Meg, Vitoriano Luco Queza. Avançados: Adriano Nicolau, Ian, Ambrosini Salvador, Zin, Anderson da Cruz, Camilo Ngong, Bito, Jaredi Teixeira, João Diogo, Julinho, Leonardo Camon, Dilson, Simone, Lépua, Ivanilson Zeu. São estes os 30 jogadores convocados para os trabalhos de preparação para a COSAF. Estou agora ao vosso dispor para questões que desejem colocar. Paulo Caculo, Jornal de Esportes. Boa tarde, professor. Boa tarde. Professor, tenho duas questões a colocar. A primeira, penso o seguinte, que avaliação o professor faz do grupo de Angola e que informações tem sobre os adversários que vai defrontar, se são acessíveis à nossa seleção. A segunda, quais são, na ótica do selecionador, as hipóteses que Angola tem de se qualificar na liderança deste grupo, sendo que apenas o primeiro apura-se para a fase seguinte? Obrigado. Boa tarde, Paulo. Como disse, portanto, nós entendemos a Taça COSAFA, sobretudo, neste panorama de preparação para o CHAN. Contudo, e é apanágio da nossa seleção, em todos os jogos, e isto tem que ser apanágio desde a seleção principal até aos sub-17, em todos os jogos, entrarmos sempre com perspectiva de superar o adversário. Portanto, assim será. Eu, neste momento, ainda não me chegaram o alinhamento dos jogos, sabemos os adversários, mas ainda não sabemos exatamente, ou eu ainda não tomei conhecimento, ainda não me transmitiram o exato alinhamento dos jogos, com quem jogamos primeiro, o segundo jogo e o terceiro. Em relação às seleções adversárias, naturalmente que nós temos uma perspectiva daquilo que são as seleções principais de cada país e sabemos, por exemplo, que as Comores é uma seleção que fez um excelente CAN, superou em larga medida as expectativas. Contudo, tenho expectativa para saber que tipo de jogadores, ou quais os jogadores é que as Comores irão fazer alinhar neste torneio. Se uma seleção muito aproximada àquela que joga, portanto, na sua seleção principal, em que basicamente julgo que nenhum jogador milita nas Comores, ou se também interpretarão como nós a Taça COSAFA como uma preparação ao CHAN. Portanto, neste momento ainda não tenho esses dados. Com certeza serão seleções diametralmente diferentes a nível de potencial. Por outro lado, a seleção do Botsuana, que recentemente conquistou um resultado bastante assinalável, um empate em casa com a Tunísia. É uma seleção que
jogámos, portanto, não no CAN de 2021, mas na qualificação para o CAN de 2019. Angola teve a oportunidade, venceu 2 vezes por 1-0, dos jogos competitivos, exigentes, e sabemos que é uma seleção que também tem vários jogadores que militam no campeonato interno do Botsuana, para além de que tem vários também a jogar no campeonato da África do Sul, que eventualmente poderão estar presentes nesta Taça COSAF. Assim, se assim for, eventualmente o Botsuana terá uma seleção muito aproximada àquilo que é a sua seleção principal. Por outro lado, as Ilhas Seychelles, confesso que é neste momento, e claro que agora vamos trabalhar também no sentido de obter o máximo de informação de todas as seleções, mas confesso que é neste momento a seleção que eu tenho menos informação, mas daqui lá ainda vamos com certeza fazer essa análise, essa percepção da forma de jogar, daquilo que são as suas mais-valias, daquilo que são também algumas características que possamos tirar partido, como algumas vulnerabilidades que essa seleção apresenta. Como de geral, sabemos que Angola está nesta situação de ter que disputar a fase de grupos. O desenho da competição é um pouco estranho, porque na verdade há 6 seleções que entram diretamente nos quartos de final e outras 8 têm que disputar uma fase de grupos. Contudo, e na verdade, para nós neste momento, o que nos interessa, e porque vamos estar num início de época, também o que nos interessa é dar rotação aos jogadores para que cheguemos aos jogos do CHAN num melhor momento, num ótimo momento de forma desportiva. Portanto, temos de jogar mais jogos. Por um lado, também é possível e é um bom repto. De maneira que vamos encarar todos os jogos com competitividade, com o objetivo, naturalmente, de vencer todos os jogos, como sempre o fazemos, e no final que sejamos a seleção número 1 deste grupo e que nos permita chegar aos quartos de final. Portanto, sabemos que Angola, por os motivos que todos vocês sabem, não pôde estar presente nas últimas 2 edições da Taça COSAFA. Eu, como selecionador, gostaria muito de ter estado presente, não foi possível, mas agora há que encarar os dados da realidade do momento, e na realidade do momento é uma competição apetecível para poder proporcionar competição a estes jogadores que também ambicionam e muito chegar à seleção de honras de Angola. Alguém tem mais alguma questão para colocar? Aí. Fortunato Ramos, alguma questão? Sim. Coach Pedro Gonçalves, de que forma como é que espera receber os jogadores, alguns dos quais já estão em gozo de férias há mais de 2 semanas? Tem algum receio de poder encontrar jogadores já embaixo de forma física, uma vez que para grande parte deles, tirando os jogadores do Petro, muitos deles já estão em gozo de férias há bastante tempo? Bom, como disse, dos jogadores do Petro que estiveram envolvidos, e há aqui uns quantos que também estiveram envolvidos recentemente nos trabalhos da seleção de honras e que inclusive também competiram pela seleção de honras. Portanto, não são só os jogadores do Petro de Luanda que estão recentemente num período transitório. Portanto, há mais jogadores, para além dos jogadores do Petro, em período transitório há pouco tempo. Contudo, e isto também é passado, e acredito que também pelas equipas técnicas dos respectivos clubes, hoje em dia não há lugar para um jogador que não seja profissional. E aquilo que é o meu desejo, e sei que a esmagadora maioria dos jogadores hoje em dia encara a sua vertente profissional, sabe das responsabilidades do que é ser um jogador de futebol profissional e, portanto,
não obstante ser muito importante a recuperação física e mental, portanto, fazer muitas vezes outras atividades, dar descanso ao corpo e à mente é fundamental, mas também é fundamental manter uma atividade física com alguma regularidade, não no nível de exigência da fase da época competitiva, mas que se mantenha sempre uma atividade geral. De um modo geral, estes jogadores, e eu sei, são profissionais, encaram com o máximo de responsabilidade a sua profissão, sabem que depende do seu estado físico e, no fundo, de forma desportiva, que é muito mais do que o estado físico, o estar bem para poder dar correspondência. Tem um desafio, que agora sabem, um desafio extremamente aliciante, porque se ambicionam chegar à seleção de honras, há que dar provas, e estas competições servem precisamente para dar essas provas de que podem chegar e serem elementos de valia superior na seleção de honras. Portanto, o meu vaticínio é, obviamente, que os jogadores cheguem num momento de início de época, mas é início de época para nós e para todos, mas que, obviamente, estejam disponíveis e completamente focados no trabalho que vamos realizar. Calculo. Professor, mais uma vez, tem mais uma questão para colocar ao professor. Professor, quando diz que espera aproveitar a COSAFA para preparar o CHAN, está com isso querer relegar para segundo plano a COSAFA? Não percebi, Paulo, como disse? Quando diz que espera aproveitar a COSAFA para projetar ou preparar o CHAN, estará com isso a querer relegar para o segundo plano a COSAFA? Aqui é um barulho de fundo perturbador. Ok, já acabou. Temos aqui o prof, um segundo só. Kitumba, acho que é o Mr. Kinguri. A Rádio 5 entrou agora e está a induzir o som que acabamos de ouvir. Só para terem cuidado com isso. Pronto. Respondendo ao Paulo Caculo. Paulo, claramente nós temos prioridades naquilo que são as competições em que entramos. E isso não nos diz que não estamos interessados em representar Angola da melhor forma e com um grande sentido de missão e com um grande prestígio por estarem a enverdar a camisola de Angola. Agora sabemos que há competições de um nível que nós estabelecemos, um nível de importância diferente. Claramente, o apuramento ao CAN é a nossa principal competição neste momento. Num escalão etário abaixo, consideramos o CHAN e, por fim, a Taça COSAFA. Eventualmente, havendo outras competições, entrariam numa escala hierárquica seguinte. Portanto, a Taça COSAFA é importante para nós, temos os nossos objetivos, mas esses objetivos enquadram-se num plano de desenvolvimento daquilo que são, neste caso, os jogadores de um panorama interno de Angola, para que estejamos ao mais alto nível nas qualificações ao CHAN. Isso claramente. Com isto, estou a dizer que não temos pretensões competitivas, temos com certeza. Mas também, e é importante dizê-lo, que Angola está em conjunto com mais 7 seleções neste grupo preliminar por algum motivo. E o motivo tem a ver com o passado histórico recente e o facto de nem sequer termos estado presentes nas competições anteriores. Portanto, passo a passo, vamos procurar dar passos sólidos e utilizar as competições todas, e sempre foi o meu desejo que Angola possa estar presente em todas as competições para tirar partido disso e, através do crescimento desportivo na competição, sejamos, passo a passo, mais fortes e cumpramos este plano estratégico. Mais alguma questão? Professor, se nada mais houver da parte dos jornalistas, pensamos que está concluída esta nossa conferência de imprensa da chamada dos jogadores para a Taça COSAFA, que vai decorrer na África do Sul, na cidade de Durban,
de 5 a 17 de julho deste ano. Muito obrigado pela sua presença e então esperamos os melhores sucessos da nossa seleção, da nossa equipa nacional, neste torneio da COSAF. Obrigado, saudações a todos. Estamos juntos.